Fala galera, graças a Paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papeando a Palavra, hoje com a presença dela, Vivian Oliva. Não falei o sobrenome dela errado. Ela que você olha assim, esse rostinho angelical, uma pessoa extremamente tranquila, uma menina que você fala, nossa, ela parece uma princesa, dá vontade de apertar, mas a bichinha é polêmica. Mas fica aqui até o final, que tenho a certeza que Deus falará poderosamente ao seu coração. Esse bate-papo provavelmente vai ter uma linha muito tranquila, mas no 2.0, que ela já aceitou o convite, a gente vê numa pegada mais punk mesmo. Então, fica aqui, acompanha. Você que não é inscrito aqui no canal, seja bem-vindo por estar chegando aqui agora nesse momento. Para você que não conhece o Papiando a Palavra, é um podcast de um pecador para pecadores. Então, se você chegou nesse lugar, esse é o seu lugar sim. Ah, mas eu não sou pecador. É assim, acabou de pecar, já era, você tem que ficar aqui até o final. Escuta aí tudo que Deus tem para falar no seu coração. Tenha certeza que Ele vai falar algo para a sua vida no dia que se chama hoje, para a honra e glória dele. Aproveita e já dá o like, finge que está na igreja nesse momento. Chega aí no comentário e coloca aleluia, glória a Deus, amém. Coloca o que você quiser e tá de boa, não tem problema. Para a plataforma poder entender que o conteúdo é relevante. E para você que está denunciando os vídeos aqui direto, eu te dou uma ideia de coração. Vai se converter, cara. Para de ficar atrapalhando o trabalho dos outros e deixa a gente trabalhar em paz. Não gosta do conteúdo, só tira lá a inscrição e segue sua vida, que vai dar tudo certo. E eu vou continuar orando por você, porque, ó, eu te amo em Cristo Jesus, meu camarada. E aí também agradecendo, né, aos membros, né? Poucos que tem agora, né? Alguns saíram, mas tá tudo bem. Você que não pode ajudar contribuindo lá com a área de membros, continue orando por esse miserável pecador que é totalmente carente da graça de Deus e eu dependo muito das suas orações. Valeu, galera. Tamo junto e agora passar a palavra para ela que é tranquilona. Oh, amor de pessoas. Fala um pouquinho pra gente aí, quem é a Vivian Oliva? Ai, ai. Primeiramente, muito obrigada, Rafa, por me receber aqui. Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito obrigada por estarem assistindo esse podcast. Nós esperamos que Deus possa abençoar demais a vida de vocês através dessas palavras. E, bom, me apresentando, eu tenho 24 anos, moro aqui em Jundiaí, no estado de São Paulo. Eu sou estudante de psicologia, estudo psicologia aqui, e tô nessa caminhada aí com Jesus já fazem 7 anos, eu acho. Então, eu não nasci na igreja protestante, nem nada, e agora Jesus tem me ensinado todo dia a ser um pouquinho mais parecida com ele, e tem sido muito bom, um processo atrás do outro, e graças a ele tô tendo esse privilégio aí de influenciar nas redes sociais, de pregar, e isso tem crescido, graças a Deus, então espero que cada vez mais pessoas sejam alcançadas. E é isso aí. Amém. Olha, para a galera que não acompanha a Vivian nas redes sociais, o Instagram dela vai estar aqui na descrição. Não vai lá agora, não. Espera um pouco. No final você clica aí, que vai te direcionar direto. Fica tranquilo. Fica aqui, escuta um pouquinho do que ela tem para falar para a gente, que eu tenho certeza que você não chegou a esse vídeo aqui à toa. Você chegou direcionado por Deus, para Deus falar algo para o seu coração, ou para você ter uma resposta de oração, ou para você tomar vergonha na cara, e se posicionar e se converter de fato. E Deus sabe da forma que ele trabalha com cada um, a gente está aqui somente como um canal. Valeu, galera? E minha Amém. amiga, eu sempre pergunto para a galera aqui no Papo na Palavra sobre um ponto muito importante na vida do convidado, que é sobre a conversão. Né? Então, conta um pouco para a gente aí do seu testemunho de conversão, se um dia apareceu um anjo com uma carta na mão e falando, Vivian, leia esta carta e venha para Jesus. Eu não sei o que aconteceu. Fala para a gente aí. Ai, muito bom, né? Muito bom. Então, gente, como eu mencionei, eu não nasci, né, na igreja protestante. Eu nasci na igreja católica, mas sabe católico de IBGE? Que é só na estatística mesmo, né? De católica não tinha nada, né? Saiu aquela católica não praticante, né? Evangélico não praticante. Pô, se não pratica, tu não é, meu. Pelo amor de Deus, né? Então, eu era bem dessa linha aí. A minha família, a gente ia para a igreja católica. Os meus pais, eles se separaram quando eu era neném. E a minha mãe conheceu o meu padrasto, que eu considero meu pai hoje, né? Eu tinha 9 meses, acho que, quando eles se conheceram. Eu falei papai para ele antes de falar mamãe para minha mãe. Então, ele é meu pai, assim. E, enfim, a gente era católico.
Nós morávamos em Campinas, nessa época próxima da minha conversão, né? É, por causa do trabalho do meu pai, eu, a minha mãe e o meu irmão, a gente sempre se mudou muito. Então, eu já morei em muitas cidades por causa disso. Então, foi bem quase um treinamento missionário. Eu falo brincando hoje. Mas, um- é, desde que eu era pequenininha, eu sempre tive visão aberta. Então, eu via umas coisas no mundo espiritual que as pessoas me achavam uma pessoa meio estranha. Essa menina aí tá vendo coisa, né? E daí eu fui de benzedeira em benzedeira, levando na casa das benzedeiras para me benzer, para tentar tirar que essa menina ficava vendo espírito na casa e ninguém sabia definir o que era, né? E aí, graças a isso, eu fui parar no espiritismo. Então, lá em Campinas, eu e minha mãe, nós começamos a ir num centro espírita e a gente frequentava, né? Eu era espírita de fato, eu era espírita de Allan Kardec, né? Uma kardecista. E aí, eu tinha muito essa visão de, eu vou ser feliz, o que importa é ser feliz, essa visão bem do mundo mesmo, de não existe uma verdade absoluta, o que te importa tipo o que você deseja fazer, faça o que você quer e seja feliz e acabou. Essa era a minha teologia de vida, né? E essa era também a minha visão sobre Deus, né? Tem uma frase que eu gosto muito, eu acho que é do Mike Bickle, se eu não me engane, que é: a sua visão sobre Deus é a coisa mais importante a respeito de você. Então, o que você pensa sobre Deus diz muito sobre quem você é, sabe? E essa era a minha visão sobre Deus. Alguém que estava ali para me servir e fazer as minhas vontades, ao invés de ser o contrário. E, enfim, nesse centro espírita, eu ia muito e tal, só que, assim, na minha escola, tinha um católico genuíno. E eu via que tinha algo muito diferente nele, Rafa. Eu falava, meu, esse menino tem alguma coisa que as outras pessoas não têm e que eu não tenho. E eu comecei a ficar revolta. Eu comecei a ficar indignada. Falei, mano, esse menino tem algo, o que que ele tem, eu não tenho. E me veio um estalo chamado Espírito Santo, que foi assim, ele tem Deus e você não. E eu fiquei lá com a minha cara de nada. Mas como assim ele tem Deus e eu não? E me veio essa curiosidade de falar, então eu quero saber quem é esse Deus, né? E eu tava no 9º ano da escola. Eu fui pra capelinha da escola. Era uma escola de freira. Eu aprontava vários, né? Já entrei lá no quarto das freiras, escondido, embaixo da cama das freiras. Eu era muito louca. E aí, nessa capelinha, eu lembro que eu virei e eu afrontei Deus. E eu tive a minha primeira DR com Deus. Falei, Deus, Normal. é, normal. Falei, Deus, por que que você tá nele e não tá em mim? Então tá bom, Deus, eu quero te conhecer. Eu imagino que naquele momento Deus falava, pronto, vamos lá, equipe, vamos fazer acontecer. E foi, foi daí para melhor, graças a Deus, né? Deu um mês dessa conversa com Deus, o meu pai foi transferido para Jundiaí, que era onde eu moro antes. Isso não é normal, porque eu estava morando há 8 anos em Campinas. A gente estava muito estável lá. Pela primeira vez na vida, a gente estava estável numa cidade. E aí, aqui em Jundiaí, gente, eu fui parar morando em um condomínio de casas, que nesse condomínio tinham várias ruas, que a 100 metros da minha casa tinha uma célula de jovens. E eu falei, mas gente, como assim? Só que eu fui na célula interessada em Deus? Não, interessada nos meninos que estavam lá na célula, né? Olha a sinceridade aí, ó. Mesmo, gente, entendeu? Deus usa a isca, né, que ele quiser. Meu Deus do céu. E foi, e foi essa isca que Deus usou, né? E eu fui lá interessada, falei, não, já chegamos aí, tá, tô numa cidade nova, ninguém me conhece, né, tal, então eu já tinha lá no meu Instagram minha lista de meninos que eu queria ficar e tudo mais, porque essa era a minha visão de mundo, né? Essa era a minha visão de qual é o problema, o que que tem. Eu acho que é a frase top one que Satanás mais ama, né? Mas qual é o problema? Não tem nada demais. Não tem nada demais, vai nessa. E aí eu lembro que eu comecei a ir nessa célula e eu falei, meu, nossa, nada a ver, esse povo é meio estranho e tal, mas gostei, sabe? Você vai sentindo assim. Mas algo que foi muito importante para mim, Rafa, que eu sempre falo, é que eu não fui julgada de primeiro momento, sabe? Eu sei que tem toda essa narrativa do não julgueis, mas Paulo ele afirma, não cabe a gente julgar os de fora, Deus julgará os de fora. Então eu vejo que um erro da igreja é sempre querer julgar os que estão fora. Só que como é que você quer impor um padrão moral do evangelho a quem nem crê no evangelho? Não tem sentido, né? É julgar os que estão dentro.
Removam o mal do meio de vocês. Acho que é 1 Coríntios 5, se eu não me engano. Remova o mal do meio de vocês. E então, ter essa recepção em amor, de tipo, ok, ela veio de uma realidade sem Deus, nós vamos apresentar o amor de Cristo para ela e assim ela será transformada. Isso fez toda a diferença para mim, sabe? Esse acolhimento em amor. Eu ia vestida, gente, parecia que não sei nem explicar para vocês. Mas nisso Deus me encontrou, sabe? Eu comecei aí. E algo que não fazia muito sentido é que, como assim, gente? Ó, sexta-feira à noite, meu. Um monte de jovens, de 17, 18 até uns 20, sei lá, 30 anos. Você não tem nada melhor para fazer, não? Eu tenho. Um monte de rolê. Às vezes eu ia bêbada de um rolê pra célula. Eu sabia que tinha célula, eu queria encontrar algo lá, e eu ia mesmo assim, sabe? E eu falei, não é possível, o que que esse povo tá fazendo aqui? Não entrava na minha cabeça. Vocês têm que ter um lugar melhor pra estar. O que que vocês encontraram aqui? Das duas, uma. Ou vocês estão malucos, ou eu estou maluca. Alguém tá errado, né? E eu lembro que nessa célula, como eu comentei que eu tinha visão aberta, eu lembro que uma hora tava todo mundo orando, todo mundo adorando. E era aquela música Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar encher esse lugar e tal. Muito linda essa música. E eu olhei pro violão do menino tocando e era como se eu visse alguma coisa saindo do violão. Tipo uma luz, uma coisa muito, muito estranha, assim. E começou a vir na minha direção. E foi tão real que eu fiquei tão apavorada que eu subi em cima da poltrona. Tirei o pé e fiquei subindo em cima assim, da poltrona, olhando pro chão, desesperado, ofegante e tal. E ninguém tava vendo, tava todo mundo com o olho fechado. E, meu Deus, você vai pegar em mim, vai pegar em mim, vai pegar em mim. Fechei o olho, pegou em mim. E eu lembro que eu comecei a chorar desesperadamente. E foi quando eu tive duas certezas. Eu saí de lá com duas certezas. A primeira é que Deus existe. E nem isso eu tinha certeza. Para mim, Deus era uma coisa muito abstrata, quase como uma energia. E a segunda é que esse Deus me ama. Isso é muito confrontante para mim, sabe? Porque eu entrei em contato com algo novo. E aí foi só ladeira acima. E aí eu lembro que eu comecei a ir na igreja, mas eu ainda tinha muito preconceito. A minha mãe, você vai virar crente? Como assim você vai virar crente? Sabe? Que nada a ver, meu, você um monte de imagem pela casa e tal. E que a minha mãe, quando a gente voltou pra Jundiaí, ela voltou a ser católica. Então tava os três católicos e eu indo para um território diferente. E eu, mãe, vou, porque não sei. Tem alguma coisa. E eu comecei a ir no culto de jovens, mas eu tinha assim, sabe, Rafa, beleza. Eu fui no culto de jovens, não vou no domingo, senão eu vou virar fanática. Não vou nos 2 dias, sabe? Ou eu já fui na célula, eu vou no culto de jovens e eu vou no domingo? Não vou, lógico que não. Ah, mas você não tem nada pra fazer. Fica em casa. E ficava em casa. E eu não ia no culto, porque eu tinha um controle semanal de limites de cultos. Pois é. Mas nisso, apesar da cabecinha de ovo, Deus ele age. Deus ele age. E eu lembro que foi quando aconteceu meu encontro com Deus. Eu fui para um evento da igreja chamado Encontro com Deus. Eu ia numa igrejinha bem pentecostal assim. E foi nesse evento que era só de meninas que Deus me encontrou. Foi uma coisa muito doida assim. Eu tava lá no meio do encontro, e todo mundo orando, e as pessoas, tipo, caindo no negócio, e eu só olhando assim. Eu sempre fui mais racional do que emocional, então eu ficava olhando e falando, nossa, o que que tá acontecendo, né? E no meio dessa racionalidade, até mesmo arrogante e orgulhosa, se achando melhor do que o que você não vê, né? Tanto que acho que é um espírito tão grande hoje nesse mundo, né? Até falando de cientificismo, achando que o materialismo é superior ao transcendente, enfim, eu tinha essa arrogância dentro do meu coração. Deus virou e falou assim: eu sou o rei, né? Foi a primeira vez que eu ouvi Deus no meu coração. Eu parei tudo, falei, alguém falou comigo. E eu respondi, falei, é, ele, você é minha filha, né? Aí eu, meu Deus, Deus tá falando comigo real, porque não é da minha cabeça isso. Falei, é o que dizem, sou sua filha. Olha isso, é o que dizem. Eu era, nossa, nariz empinado, vontade de arrancar esse nariz fora, só de lembrar que raiva. E ele falou, filha do rei é o quê? E eu falei, princesa, né? Aí ele, princesa. Então por que está se comportando como uma prostituta? Paguei tão caro por você ficar se vendendo assim.
A cara do Rafa. E isso foi muito forte, sabe? E por incrível que pareça, eu não me senti acusada. Não foi como se alguém, nossa, tal. Foi um confronto de cosmovisões. A errada com a certa, no caso. Né? Tipo, a minha com a de Deus. E foi quando eu entendi que, caramba, eu nunca tive uma relação sexual. E mesmo assim, Deus está me categorizando como prostituta. Deu um bug na minha cabeça, porque foi quando eu entendi que, para Deus, o que o homem pensa não é necessariamente a realidade. Para Deus, o ficar já é prostituição. Você está se prostituindo. Aos olhos de Deus, você é uma prostituta. Eu era uma prostituta. Olha essa palavra, sabe? E mesmo assim, eu me senti tão absurdamente amada por esse Deus, de forma tão imerecida. Eu acho que esse é o maior confronto do evangelho, né? É tipo, a gente não merece. Cada um tem a sua história, cada um tem os seus dilemas, cada um tem as suas falhas, os seus problemas, os seus pecados. E tão absurdamente amados por um Deus que perdoa esses pecados, mediante o arrependimento e a mudança, sabe? Então isso foi esse confronto para mim, da realidade de Deus ser superior à minha, e do que eu pensava ser certo, adivinha, não era. E daí foi quando eu precisei mudar toda a minha mente. E, gente, não é uma coisa que nós fazemos. Nós não temos o poder. Tem gente que fala, eu não aguento parar de pecar. Tu não consegue mesmo. Tadã! Novidade, você é um pecador caído, miserável, necessitado da graça de Deus. É confiando em Deus, confiando no que Deus pode fazer que nós somos transformados. É dia após dia, de graça em graça, sabe? De glória em glória, nós seremos transformados. Então, foi quando toda essa visão também de relacionamento, de lidar com as pessoas e de enxergar as pessoas também mudou. Porque nós vivemos numa realidade muito pornográfica. Eu nem sei se a gente pode falar isso, vai ter que cortar na hora de postar, Tá de pra não boa, cair. tem problema. Mas nós vivemos nessa realidade, né? Então, para voltar e falar, nossa, então qual é a verdade e a vontade de Deus sobre o que nós estamos vivendo e como isso pode ser redimido em Cristo, sabe? Acho que isso faz todo sentido quando a gente se rende a Jesus. E aí foi de pouquinho em pouquinho. Foi quando eu parei de ficar. Até hoje, faz 7 anos que eu não beijo ninguém. Por mérito meu? Não, acabei de falar que eu era uma prostituta aos olhos de Deus. Entendeu? O que alguém que está morto pode fazer? Como alguém morto pode gerar vida por si mesmo? Não tem. Da onde? Sabe? Isso vem totalmente de Deus. E aí eu me deparei com essa fome incessante de descobrir mais sobre esse Deus. E adivinha, eu descobri que estava tudo na Bíblia. E que eu podia matar essa fome na Bíblia. E quando eu matasse essa fome, eu ia ter mais fome. E aí eu queria mais, e eu queria mais, e eu queria mais. E a gente vai sendo transformado, e a gente vai sendo curado. Então, vem várias coisas da infância que precisam ser tratadas. E várias coisas que aconteceram que precisam ser transformadas. E Deus, e aí, a minha família, quando é que ela vai se converter? Então foram anos tratando isso na igreja local, né? Hoje a gente vive numa realidade que as pessoas acham que tem como amar Jesus sem amar o corpo de Jesus. Não dá. Dá, é impossível. Congregar é mandamento. E a Bíblia fala: aquele que me obedece, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Você não ama a Deus, então você obedece a Deus. E Deus fala sobre os mandamentos dele, e um desses mandamentos é congregar. Então, também indo na igreja, sendo exortada, aprendendo. E hoje a minha família tá aí, tá congregando, tá amando Jesus, tá pregando, tá fazendo várias coisas. A gente tá vivendo igreja em família. Graças a Deus. Caraca. Cara, eu vou te falar. Eu achava que Deus pegava pesado comigo, tá? Mas isso aí que ele falou com você, rapaz, não dá não. Eu tinha uma vida também muito complicada, é claro, entre práticas, né? Pô, anos-luz à frente do que você falou, fazia e tudo mais. E mesmo assim, mesmo ainda com essa montoeira de pecados, com anos e anos da minha vida vivendo de uma forma como um devasso, de fato, o Senhor, um dia específico, fala comigo de uma forma e eu fico assim, "Cara, como assim? Tu me ama? Sério mesmo? Mas não morreu pra mim, eu não morreria por você, tá maluco? Você nem precisa, você não é Deus, eu não preciso entregar minha vida pra você. Era o bug que dava na minha cabeça. E os anos vão passando e hoje eu consigo de fato falar que eu entrego sim a minha vida por ele, se tiver que morrer literalmente por conta do amor ao evangelho. Cara, a gente
se entrega e vambora, vida que segue, porque a gente passou a entender o que vai além dessa vida. Eu gosto muito do Francis Chan, no livro do Louco Amor. Ele vai comparar a vida do ser humano, né, a uma corda, e um pedaço pequeno da corda pintado de vermelho é aquele pedaço que representa a vida do ser humano. Só que toda a corda representando a eternidade. As pessoas vivem muito para o temporal e esquece que após a morte tem uma eternidade ainda pela frente. As outras falam, pô, mas o céu vai ser chato pra caramba, a gente vai ficar aí falando santo, 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 santo. Cara, se quer ir pro inferno, você vai sozinho, que eu não tô nem aí pra essa parada. Tô brincando, tô sim que a gente precisa pregar o evangelho para vocês, né? Mas como o Senhor trata, como o Senhor fala, é algo, tá maluco. Eu vou ser muito sincero contigo, eu não esperava em momento nenhum. E é uma das partes que eu mais gosto no bate-papo, que todo testemunho de conversão eu me surpreendo. Porque sério, Amém. porque para mim, assim, foi aquela coisa muito tranquila. Não, Deus falou, minha filha, vem, fica comigo, eu sou o teu pai. E tá tranquilo. Não, ó, tu é igual uma prostituta, você é filha. Eu falei, Jesus, por que que tu falou assim com ela? Tadinho, Deus. Se ele falou é porque ele sabe que foi extremamente necessário. Isso talvez somente dessa forma que você iria entender e poder hoje estar aí sendo a bênção que você é como instrumento na mão do Eterno para poder alcançar a vida de um monte de gente aí. Tenha certeza que Deus vai continuar te usando poderosamente. E aqui agora, né, para quem acompanha o Papel na Palavra, hoje o bate-papo ele tá um pouco corrido, então não brigue comigo, mas como eu falei no começo, 2.0 já está aceito, a gente só vai marcar uma data, tudo direitinho, para a gente poder falar de alguns assuntos específicos, polêmicos, é quebrar o pau mesmo. O segundo, se prepara que o negócio vai ser pauleira. Esse aqui é Ai, mais paz e amor, é para você chegar a ficar e gostar. O segundo, se tiver que apanhar, o problema é seu. Eu vou passar aqui agora rapidinho já para a parte de perguntas e respostas, minha amiga. E fazendo a primeira pergunta que a galera mandou lá, que é a seguinte: qual o primeiro livro cristão que impactou na sua vida? primeiro livro cristão. Fora a Bíblia, é claro. É, fora a Bíblia. Olha, eu acredito que. Tem até ele aqui, pelo. A Casa da Porta Vermelha, da Zoe Lilly. Já ouvi falar. Gente, tirem print. Porque esse livro aqui, sério. Não sei se vocês já tiveram a experiência de chorar que nem criança, deitado no chão, assim. Parecia que o mundo acabou, você não sabe nem o seu nome. Essa era eu depois de. No meio do livro, no começo do livro, final do livro. É um livro muito bom da Zoe, que conta uma experiência, né? Que ela teve com Deus entrando nessa casa da Porta Vermelha e ela enxergando Deus como pai e o Espírito Santo como amigo e Jesus e os três nessa intimidade com Deus e ela se permitindo ser tratada e curada em Deus de várias coisas e tendo essa revelação de um Deus tão presente, próximo e amoroso, sabe? E que gosta de estar com a gente e transformar o nosso coração. Isso acabou comigo. Então, leia esse livro que vale muito a pena. Eu agora fiquei curioso para saber, achei a capa interessante. A autora, conheço o trabalho dela de redes sociais e tudo mais, e vou dar uma pesquisada. E para a galera aí que sentiu uma curiosidade, o link vai estar na descrição. Você aproveita e compra lá, e que ainda ajuda aqui o canal ainda a ter recurso para a gente poder manter e seguir esse projeto para frente e que Deus venha falar também o seu coração, como falou na vida da Virgem, através dessa obra que eu tenho certeza que é fantástica demais. Passar aqui, minha amiga, para a segunda pergunta. Essa daqui ela é um pouquinho mais diferente, mas vamos ver qual vai ser. Meu Deus. Tenho medo de tomar uma posição mais forte sobre muitos assuntos na internet. Me dê uma dica de como perder esse medo. Começa. Sabe? Eu acho Toma, que toma. começa, gente. E que assim, eu entendo você. Eu entendo todo mundo que fala isso. Porque eu tenho medo até hoje, gente. Eu vou gravar um vídeo, eu falo, Deus, eu vou ser massacrada com esse vídeo. Vamos lá. Que legal. E vira um medo, vira uma empolgação, sabe? Mas acho que a primeira coisa é começa e começando, vire muito para Deus todos os dias e peça para que ele trate a sua identidade.
Porque se você está preocupado tanto assim com a opinião dos outros, quer dizer que falta no seu coração um entendimento sobre a posição de Deus, sobre quem você é, sabe? E isso faz toda a diferença, porque se eu sempre me basear minha identidade na opinião dos outros, ou acho que até pior, na minha opinião sobre mim mesma, todo mundo fala, ai, se ame, se conheça. Eu entendo o que as pessoas querem dizer, mas os nossos sentimentos são instáveis. Você não pode confiar no seu sentimento para definir a tua identidade. Só pode definir o para que um objeto é feito plenamente quem fez esse objeto. Outras pessoas podem aprender da sua forma como usar, mas e o Criador? O Criador tem a posição dele sobre quem nós somos. Então, a partir de ter esse contato com a face de Deus e ele dizendo quem você é, a opinião das pessoas vira algo secundário, terciário, e vai descendo a importância, sabe? Então, e mais uma coisa, nunca preste muita atenção nos elogios. Isso foi algo que Deus ele me ensinou antes disso tudo começar. E acho que é por isso que eu estou tendo mais facilidade agora que explodiu. Porque a partir do momento que você se importa com os elogios, você vai se importar com as críticas. Se você é impulsionado pelos elogios, você vai ser parado pelas críticas. Então, minimize ao máximo que você puder a opinião das pessoas e aumente a visão de Deus sobre você, no seu coração. Olha, rapaz, isso aí que você falou serviu muito para mim. Eu ainda tenho essa questão da opinião das pessoas sobre mim e a minha opinião sobre mim mesmo bem forte ainda no meu coração. Ultimamente eu tenho refletido muito sobre esse assunto de falar assim, "Ô, eu não quero saber do que as pessoas acham de mim, nem quero saber do que eu acho de mim mesmo. Eu quero saber do que o Senhor acha da minha pessoa, do que o Senhor tem para minha vida, do propósito, do direcionamento. E se tiver que apanhar, a gente apanha. Se tiver que receber um elogio, a gente recebe. E aí uma vez falaram justamente isso para mim da questão do cuidado com o elogio, né? Ah, cuidado com o elogio que você está recebendo quando você termina de pregar, cuidado com o elogio que você recebe quando alguém vem falar alguma coisa sobre um bate-papo ou algum vídeo que você colocou nas redes sociais. Porque você, o ser humano, de certa forma, tem essa tendência a dar aquela inflada no ego e achar que, não, agora eu sei de tudo, agora eu estou bem pra caramba. E isso aconteceu na minha vida com a página que eu comentei com você, que eu tinha, né, de 28K lá no Instagram. Quando bateu, eu dei um salto de 2.445, 2.443 para 28 mil em 10 dias. Então, deu aquele boom e eu felizão. E aí teve uma pessoa que me fez a seguinte pergunta: Cara, como é que foi esse negócio aí? Não, eu trabalhei muito, eu fiz um monte de coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e a página simplesmente parou. E aí o tempo passou um pouquinho, ainda tentei empurrar com a barriga ainda, depois fiz essa nova que eu estou usando, e aí ficava, desativa a outra e volta, desativa e volta para ver se crescia. E nada, o negócio parado, emperrado. E aí um dia um amigo falou para mim, lembra quando você falou para mim que você fez, você conseguiu, você organizou, você um monte de coisa? Eu falei, lembro. Ele, então, foi Deus que travou. No... Opa! Falei, obrigado. Falei, Senhor, desculpa aí minha ignorância, desculpa aí pela forma que eu falei alguma coisa, mas aí a gente aprende com os nossos erros, né? Voltar atrás e assumir não é vergonha. Eu perdi esse negócio. E as pessoas, perdeu uma página com tanta gente, mas eram só números. Então, de boa, a gente recomeça e essa pode passar de 128 um dia, quem sabe? A gente não sabe o que Deus tem para a nossa vida, para o papel na palavra, para a sua vida e tudo mais. A gente só vai fazendo e não se preocupando com o resultado. A gente joga a semente e o Senhor, que é o responsável de espalhar, de mandar ali toda a mensagem para a vida das pessoas, né? Minha amiga, passando aqui por uma terceira pergunta, né? Que essa, o rapaz que mandou, não vou falar o nome dele não, porque é explanar demais, então deixa o amigo aí quietinho no canto, bom, jogou uma lista lá e tudo mais, mas enfim. A pergunta que ele mandou foi o seguinte: sabemos que você não quer namorar agora. Ó, ele fez uma Ai, afirmação, pelo jeito ele deve te conhecer ou no mínimo te acompanhar nas redes sociais.
Mas existe aquela lista clássica com os requisitos do seu Isaac? Sim, existe sim. Fala pra gente aí que o amigo quer saber lá. Existe uma lista, eu divido em requisitos ministeriais, requisitos de hombridade, de caráter, e físicos, que eu, no caso, só tenho um. Então, para mim é muito mais importante essa questão da de assuntos em comum, de caráter, quem a pessoa é, o que ela pensa do mundo, de Deus, qual a missão dela na Terra, propósito. Isso importa para mim mais do que físico. Mas é claro, precisa existir uma atração, né? Se não existir uma atração, não rola. Mas é isso, são muitos requisitos. Eu mantenho eles em sigilo comigo e com Deus, porque acho que eu acho que sim, porque para mim, sei lá, talvez seja mais fácil para as pessoas tentarem se encaixar naquilo, sabe? E para mim isso não faz sentido. Então, fica bem comigo e com Jesus. Fica bem comigo com Jesus. Eu guardo bastante meu coração, tô bem tranquila nisso. Igual eu falei, que fazem tantos anos que eu não fico com ninguém, nem beijo na boca e tal, só que pra mim isso não é um peso, sabe? Acho que é aquilo de você, tipo, entender que Deus ele se entregou por você e você vai ser obediente a ele, porque você ama ele. Então essa obediência ela acaba virando um prazer também, sabe? E é isso, porque, sei lá, tem tanta gente que acha que os cristãos que vivem isso são obrigados a viver isso, que é um peso, que é um jugo. E até às vezes os próprios crentes passam essa imagem, né? E nossa, tô desesperado, quando é que vai chegar e tal? Cara, acho que não é pra ser assim. Isso reforça a imagem pro mundo de que a gente, sei lá, tá desesperado, que tem algo de errado, quando na verdade não. Tá tudo bem, sabe? E e é isso, mas algo que eu fico muito pra mim é que tem pessoas que eu entendo que admiram pela internet e seguem e tudo mais e compartilham de ideias em comum. Eu acho isso fantástico, sabe? Mas pra mim algo muito importante é o conhecer pessoalmente, é a convivência pessoalmente. Então pra mim seria muito mais fácil eu ter algo com alguém, por exemplo, da minha igreja ou da minha cidade, alguém que esteja perto, né? Eu não me relacionaria à distância. Eu acho que isso é muita dor de cabeça. Eu não quero pra mim. Respeito quem faz, não militem em cima de mim. Se quiser militar, militem. Mas, enfim, eu não quero fazer pra minha vida, eu não quero isso. Então, essa questão do conhecer pessoalmente, de ser meu amigo, isso é muito importante pra mim, né? Algo pela internet, pra mim, isso não ia rolar. Não, não ia rolar. O amigão que mandou a pergunta aí, bem feito. Decepcionou. Isso que você falou é um ponto muito importante. Aí eu vou falar rapidamente da ideia de um amigo meu. Não sou eu, é um amigo meu, para deixar bem claro para a galera. Eu sei que eu vou me perder dentro disso, mas eu vou manter que é um amigo meu. Essa ideia do conversar, né? Eu não, meu amigo. Sempre teve essa situação de tipo, é bom ter amizade, tudo mais, né? Sempre desde quando houve a conversão. Tanto que não do amigo meu, sou eu mesmo. Meu antigo relacionamento, ela primeiro foi minha amiga. Tivemos um contato e tudo mais e tal. E, pô, não deu certo? Tá tudo bem. No começo foi um pouco zoado, eu não soube reagir bem a esse tipo de situação e tudo mais, mas por algumas coisas da minha infância ligada à rejeição, entre outras paradas, então foi bem esquisito no começo. O tempo passou, vida segue e vambora. E aí parar para conversar com uma pessoa diferente num contexto hoje é um grande desafio, porque tem uma tendência a ser extremamente, né, vou usar o termo emocionado para falar que é extremamente ansioso, de chegar e, pô, tem que ser para ontem, tem que ser um negócio, tipo, eu sou muito metódico, então na minha cabeça, tipo, são 2 meses conversando, 3 meses fala alguma coisa, no quarto mês chama para sair, no quinto mês tá Meu pedindo para Jesus namorar, amado. e se isso não acontecer na ordem, já era, e no tempo a cabeça pira. Só que aí eu tô me permitindo ter uma ideia um pouco mais tranquila. Expectativa para começar alguma coisa? De 100%, 10. Falar que não tem é mentira, existe. Mas eu quero conhecer, pô. Quero parar para Uhum. trocar ideia, eu quero saber como é que é nervosa, eu quero saber como é que é estressada na TPM,
E aí a pessoa fala, pô, um dia ainda vou te conhecer nervoso ainda, estressado. Eu fico, ih, deu ruim, então acabou todo o encanto nessa situação. Mas eu acho muito maneiro porque são situações que serão para a vida. E é esse o objetivo do cristão, né? Para você, jovem, que está nos assistindo nesse momento, esse é o objetivo do namoro cristão, tá? Deus não te chamou para ficar conhecendo terra de ninguém, mas para casar com a sua esposa e viver a sua vida junto com ela até o dia da sua morte. Nada desse negócio aí, fiquei velhinho, tô garotão, minha esposa tá velha também, vou trocar por duas de 25. Esquece, É não um faz. velho que nunca cresceu, né? É um velho que Exatamente. continua com a cabeça de 18. Peter Enfim. Pan pra É. caramba. Horrível isso. Mas Mas, assim, desculpa, pode não, falar. pode falar. Pode ser que eu morda minha língua, viu? Tipo, eu falo de não conhecer a distância e tudo mais. Mas assim, por exemplo, algo que eu levo muito a sério e que eu indico você também, menina, a levar a sério é indicações da sua liderança. Se o meu pastor chegasse em mim e falasse, Vivian, olha, tem um menino tal que eu conheci de tal igreja, que ele é benção, eu conheço o pastor dele. Gente, esse tipo de ponte, isso é muito importante, tá? Então, se você não é um bom exemplo na sua igreja, já fica a dica para você ser, né? Porque as pessoas comentam, as pessoas falam. Se eu olhar um cara e falar, nossa, interessante, eu vou perguntar para uma amiga, você conhece o fulano? Qual a sua impressão sobre ele? Então, já fica a dica aí para você solteiro. Isso é muito importante, muito importante. E também, eu não explano a minha listinha aqui, por exemplo, mas eu posso falar de coisas que eu considero muito importante, né, para a galera, assim, principalmente as meninas, né, me colocando no ponto de vista, né, de uma mulher. Algo muito importante para mim é qual é a visão do cara sobre Deus, né? Toda essa parte espiritual. E se ele já tem o propósito dele bem definido, gente. Entendeu? Poxa, você quer se relacionar com uma pessoa que não sabe para onde está indo? Como é que você vai fazer da sua vida, né? Como assim você quer o cara que vai ser o líder, que ele vai ser o líder, ele vai se liderar, ele vai te liderar. E ele vai te liderar sem saber para onde ele tá indo? Você tá ficando doida, minha irmã. Não faça isso. Né? Ou você nem sabe o seu propósito e quer meter outra pessoa no meio da sua história que também não sabe o dele. E aí? A bagunça, gente, já pode ser premeditada, sabe? Então, entenda o seu propósito e busque uma pessoa que já sabe. Alguém também mais independente, tanto financeiramente também. Eu sei que isso é polêmico, mas alguém que pelo menos está nesse caminho dessa independência, sabe? E que tem uma independência principalmente, gente, emocional. Sabe, você quer pegar pra criar? Você quer? Eu não quero, não. Sabe, tem tanto cara filhinho de mamãe. Parou, entendeu? Você quer ser mãe? Você vai ser mãe dos seus filhos, não vai ser mãe do cara. Então, o cara não sabe fazer um ovo. E eu acho isso tão assim, tão brega. Ô, Rafa, sério, Ainda bem na que eu igreja, aprendi tem pouco tempo. na igreja, os caras falam se vangloriando, sabe? Nossa, eu não sei fritar um ovo. Gente, isso é feio. Quer dizer que se te soltar numa casa sozinha, talvez você morra de fome ou viva de miojo. Você acha que isso é atraente, você não saber se virar? Quer dizer que você tá querendo dizer que a função disso é de quem? Né? É. Da menina, da sua mãe, da sua esposa? E será que é? Será que alguém é obrigado a cozinhar para você, a limpar a casa para você? Sabe? E eu não tô dizendo, nossa, ai, super empoderada ela. Gente, pelo amor de Deus, não. Eu tô falando uma coisa Mas meio não é óbvia. mesmo. Né? Não sou mesmo, vocês vão entender na parte 2, né? Sou bem antifeminismo. Mas é você entender que, poxa, você é um ser humano adulto e você se comporta como um adulto. Você trabalha, você tem as suas coisas, você tem os seus planos, seu futuro, você se entrega na igreja. Poxa, Rafa, já veio o cara assim tentando, né, conversar comigo e tal. Eu falei, nossa, mas o cara é da hora, o cara é bonito, o cara tal, não vou descrever, vai que alguém reconhece. Só que o cara não tem uma vida na igreja. É Sabe, como puxado. você quer dizer que você ama Deus, você não serve na igreja, você não tá num ministério, você não é ativo lá. Isso não é nem um pouco atraente, sabe? Você quer se mostrar que você ama Deus, ok, mas o que a palavra diz sobre quem ama Deus? Obedece a Deus. Então, estar na igreja, servir, ajudar o corpo de Jesus, isso é muito importante. Então, foca nesses sinais, sabe? Que você vai se livrar de muita dor de cabeça. Verdade, cara. E a dica que você deu, ela é extremamente importante, porque eu vejo, assim, algumas jovens, né, que perdem muito a ideia da questão do propósito e às vezes vai pro cara ser aquele marombadão de academia, todo bonitão e tudo mais. Eu lembro uma menina que eu conheci, ela é muito bonita. Tipo, bonita, bonita pra caramba, muito, muito. Uma vez eu falei isso pro namorado dela, eu falei, cara, sua namorada, ela é extremamente bonita. Ele queria arrumar um problema comigo, só que eu expliquei pra ele depois e ele entendeu de boa.
E ele, muito engraçado, não sei se você já viu nas redes sociais um youtuber que é o Casemiro, um gordinho de óculos, que é muito ligado à Acho questão que de esporte, que reage aos vídeos e tudo mais. Ele uhum, lembra muito o Casemiro, tanto no jeito quanto fisicamente. E aí sim, era aquela parada das pessoas passarem na rua e ver a menina bonitona, o cara, com um moleque que não é feio, mas fora um pouco de um padrão que se coloca. E aí eu fiquei assim, falei, cara, eu muito curioso, né? Eu falei, acho que eu vou perguntar em algum momento o porquê disso e tudo mais. E aí eu participei de uma situação que ela estava explicando, testemunho de conversão, de vida e tudo mais. E ela chegou e falou como conhecer o rapaz. E ela falou, eu tinha ali algumas opções que apareciam para mim. De todas elas, somente ele era o cara que colocava Deus em primeiro lugar. é isso. Aí eu fiquei pensando assim, aí depois eu perguntei, né? Abriu parte de perguntas e respostas, eu perguntei, pô, mas como é que era a situação? Pô, ele não trabalhava ainda na época, mas era um menino extremamente forçado, e eu via nele aquela disposição de correr atrás, de organizar as coisas, a família, e foi explicando um monte de coisa, e ela falou, e eu não me arrependo de nada, e eu posso falar que ele sim é o cara que Deus colocou para minha vida, e ele continua assim, gordinho, de óculos, carona de CDF, e a menina bonitona, e ela fala, não troco por nada, e eu fiquei assim, falei, pô, mano, eu acho que ela de fato entendeu a ideia do direcionamento, a questão da prioridade, né? Colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. E aí rolou, por algum momento, a questão do interesse. Eu vi há uma semana atrás, fiquei feliz até de ter ouvido esse negócio. Beijo para a pessoa aí que falou isso. Não vou falar o nome porque não tem necessidade disso. Ela falou, pô, a pessoa muito legal, ela se torna uma pessoa extremamente atraente. Sim. Aí eu fiquei assim, falei, ih, a esperança para o perder. Gente, você não é muito bonito assim, mas você é legal, você é carismático, você é cheiroso, você se arruma, meu, entendeu? Às vezes eu acho que os caras ficam focando muito, ai, mas isso e aquilo. Isso é legal, cheiroso, tal, se arruma, ama Deus, isso dá outro look, gente. É a dica para os caras feios aí que tá acompanhando o Papi na Palavra. Toma banho, saiba conversar, coloque Deus em primeiro lugar, que vai estar tudo certo. Quer? E não arrume uma mãe, arrume uma esposa. Ninguém é tua mãe, não. Paga tudo. Minha amiga, vamos passar agora aqui para um momento que pode ser descontraído e tudo mais, mas é um momento que geralmente eu choro, especificamente, que é a parte que eu sempre peço para o convidado deixar uma reflexão, aquilo que Deus falou para você no dia de hoje, ou tem falado nos últimos dias, deixa aí uma reflexão para a gente aí. Amém, amém. Ah, eu acho que algo muito importante que Deus tem falado muito comigo, vou falar o que eu tenho vivido hoje, tá? É, nós vivemos num mundo de conflitos, né? De cosmovisões. Parece que cada um carrega a sua verdade. Quem já não ouviu a frase não existe uma verdade absoluta? E isso, cristão, isso precisa te incomodar. Isso precisa te fazer pensar. Sabe? Por que que as pessoas estão dizendo isso? É como se cada um vivesse o seu próprio mundo, a sua própria bolha, sabe? Então, se eu me posiciono dizendo não existe uma verdade absoluta, a minha verdade é o que prevalece sobre a minha vida, então quem tá certo? Como assim não existe uma verdade absoluta? Isso é tão. Gente, isso é breguice. Pra mim, isso é breguice total. Porque é, se você pensar na própria imposição de não existe uma verdade absoluta, já é uma verdade absoluta. Sabe? Você já está impondo isso e já é uma verdade absoluta. Então, essa afirmação ela se quebra por si só. Não tem muito sentido. E hoje as pessoas elas querem romantizar o evangelho e romantizar o ter fé como se um ser iluminado, uma pessoa que pensa no outro, que faz caridade, que coloca como algo muito importante o crer em algo, ter fé, mas deixando isso de forma tão abstrato, você não está crendo na realidade, você está crendo em si mesmo. Você está colocando todas as suas expectativas e a sua visão desse Deus perfeito na sua cabeça, você está criando um próprio Deus. Você está criando o seu Deus, o seu ídolo, e você está se prostrando diante dele, sabe? Então, é a idolatria em si. E como é que você faz isso? Primeiro, você vai identificar o ídolo. Esse é o ídolo.
O egocentrismo é o ídolo. O ego, a vontade de definir quem é Deus sem perguntar para Deus quem ele é. O segundo é confrontar o ídolo. Falar, você é uma mentira. E você ter a humildade de falar, nossa, talvez o que eu criei a minha vida inteira seja uma mentira. O que é verdade? Será que você está disposto a abrir mão de tudo que você considerava ser certo para entender o que de fato é verdade? Porque você vai precisar abrir mão de mentiras para isso. A terceira coisa é você descredibilizar o ídolo. Você falar, nossa, eu crendo nisso, estou me colocando acima de tudo. Então você é o seu Deus, você está moldando o seu Deus, ao invés de permitir que Deus se revele a você. E o quarto é substituir o ídolo pela pessoa de Deus. Então é você se abrir e falar, ok, o que eu criei é uma mentira. Mas então vamos deixar com que Deus se revele, com que ele fale? Será que Deus ele está tão carente assim da sua opinião? Será que Deus ele está tão desesperado para que a gente defina o que ele pensa ser certo ou não? Ele já deixou um livro que esse livro, gente, tentaram destruir ele durante toda a história. Centenas e dezenas de milhares de pessoas tentaram acabar com a Bíblia e não conseguiram. Porque isso não pode ser acabado. Não dá para destruir a palavra de Deus. Ela é a verdade absoluta, ela é a palavra de Deus. Então, peça para que Deus se revele a você. E a partir disso, muita coisa vai ruir. Nós precisamos abrir mão do que nós consideramos ser o nosso pilar para deixar com que Jesus seja esse pilar. E aí a idolatria vai cair, os pecados vão cair, toda essa mentalidade egocêntrica vai cair. E isso vai dando espaço para quem Deus realmente é. Esse Deus de amor, esse Pai, esse Deus de justiça, essa verdade, que é a única verdade. Eu sei que parece meio filosófico, mas é algo que está intrínseco demais, gente, na nossa sociedade. Onde você vê, tem pessoas dizendo que creem, nossa, isso eu ouço demais. Não, o que é que você crê? Ah, eu pego um pouquinho de cada. Ah, eu acho isso, ah, eu creio nisso. Ah, mas o que importa é ser uma boa pessoa. A gente precisa abrir mão dessa verdade, sabe? E deixar Deus reinar, deixar com que Ele dite o que é certo ou não. Porque afinal, quem criou o universo? Você é o Deus. Verdade. Cara, nada filosófico, você falou que extremamente filosófico, é muito direcionado para uma situação muito simples, né? Que o ser humano de fato vai complicar toda essa situação. Quando a gente olha para a questão de todas as coisas criadas, não tem como falar que foi sem querer, que não existe um arquiteto, aquele que criou e organizou todas as coisas por detrás disso. Não tem como falar que ele não guia as nossas vidas por coisas simples que nós vivemos. Vivemos milagres todos os dias, porque ele está sempre ali cuidando, suprindo as nossas necessidades. E a gente está numa sociedade tão egocêntrica que não conseguimos observar que o simples fato de acordar já é um sinal de que Deus operou mais um milagre nas nossas vidas, sendo que tanta gente, infelizmente, foi foi para outra, né, tanto para o céu, tanto para a condenação, independente daquilo que aconteceu. Então, cara, preste atenção nisso que ela acabou de falar. E coloque o seu ego na cruz e o seu ego é que precisa morrer. O seu maior ídolo pode ser você mesmo. Tem pessoas que têm um altar no fundinho do coração escrito o seu próprio nome e acha que, não, eu não sou idólatra porque eu me prostro diante de uma imagem. É assim, se prostra diante de você, das suas convicções, daquilo que você acha ou deixa de achar. Como uma senhora uma vez falou para mim, meu filho, você é cheio das suas verdades. Eu falei, eu sou e eu acredito um monte de coisa. Ela, se converta, você não acha nada. Você tem que colocar a sua vida aos pés da cruz. Eu falei, opa, do nada veio essa, mas Deus sabe de todas as coisas e tenho certeza que esse momento, né, não somente essa reflexão, mas todo o nosso bate-papo foi realizado para a honra e glória do Senhor. Que o Amém. Senhor, Vivian, continue te usando como instrumento nas redes sociais. Se o Instagram corta o alcance, fica tranquilo. Quem espalha é o Senhor e nós acreditamos nisso. E Amém. tem gente que hoje idolatra o algoritmo. O algoritmo não é ninguém. Nós criamos um Deus único e verdadeiro que é capaz de pegar e falar para o algoritmo: "Psh, cala a boca, eu que vou lançar o vídeo dela. Pronto, e vida que segue." Minha amiga, Exatamente. eu quero te agradecer pela participação. Muito obrigado mesmo de coração. Para mim é uma honra, como eu te falei, sou um seguidor lá da sua página já tem um tempinho. E conversar contigo para mim assim, eu falei, caraca, tô trocando ideia com ela, tá maluco.
E deixe aí as suas considerações finais pra gente. Bom, considerações finais. Gente, muito obrigada por assistir, muito obrigada por vir até aqui. A gente vai fazer uma parte 2 com assuntos mais polêmicos e tal, abrindo caixinhas para vocês perguntarem. E, e é isso. Ame a Jesus, se renda a Jesus. Ame a palavra. E é isso aí. Amém, minha amiga. Então, Bem, para quem aqui está acostumado, já segue ela lá nas redes sociais. Hoje foi um papo bem tranquilo, bem light. Aguarde que a parte 2, pá, só pedrada na nuca, já ai meu era. Deus. Vai apanhar e a gente vai falar de vários assuntos, feminismo, marxismo cultural, né? Falar daquele negócio também, né? Criança que tira, né? Que essa palavra é proibida aqui nesse lugar, mas Perdido. quem se ligou já entendeu o que a gente está falando. E aí a gente vai trocar uma ideia novamente. Muito obrigado, quero agradecer você que ficou aqui até o final também. E aquele final de todo o Papinho na Palavra, aquele recadinho básico para você. Vamos continuar pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo. Fica na paz, tamo junto e vamos com tudo, galera.